Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Valdeci Melchiori, violista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Mesa Redonda, o uso da cor na xilogravura, com Luciana Bertarelli. Curta o nosso canal e compartilhe também. Abraços! Bom, eu comecei essa pesquisa com xilogravura colorida. A primeira experiência que eu fiz com quadricromias foi essa imagem da Frida Kahlo. É uma fotografia, né, da Frida Kahlo, que a fotografia original é colorida, é a cores, e usando um programa de edição de imagens eu separei os 4 canais dessa imagem, né, o magenta, o ciano, o amarelo e o preto, e transferi essa imagem para placas de MDF, que são essas placas aqui que vocês estão vendo do lado. Essas aqui são as 4 matrizes que eu usei para imprimir a Frida. E logo nessa primeira imagem da Frida, uma coisa que eu entendi também que eu poderia fazer, era fazer impressões dessa imagem trocando as cores das matrizes. Então, ao invés de eu usar um amarelo, eu usava um amarelo mais rebaixado, ou como nessas outras imagens aqui, eu só usava tons de cinza. Eu começava com cinza claro no lugar do amarelo e ia imprimindo em diferentes tons de cinza até chegar no cinza escuro. Essa imagem dessa matriz é da gravura Pêssego. Então aí nessa foto dessa matriz, que é a matriz do preto, a gente consegue ver as áreas que vão ter informação, né, que vão ser esses pontinhos que vão sobrar, né, e as áreas que não vão ter informação, que são essas áreas brancas que vão ser totalmente cortadas, né. E dá para ver ainda no estágio, né, de corte da matriz, tem linhas no sentido, e em alguns lugares ela já está cruzada, em outros lugares eu ainda ia cortar, né, terminar de cortar para montar os pontos. E esse corte que determina o tamanho do ponto, né? Se o corte é mais fino ou mais grosso, se ele está mais perto ou mais longe um do outro, ele determina os pontos que vai imprimir a cor e também define a qualidade da imagem, em termos de definição, né? Então, por exemplo, essa aqui é a impressão da matriz do amarelo, do pêssego, né? E eu acho essa imagem legal porque ela consegue mostrar bem pra gente a possibilidade de criar tons com esse quadriculado, né? Com esses pontinhos da retícula na xilogravura. Então, essa imagem tem mais ou menos 40 por 60 centímetros, e a gente consegue ver desde das áreas que o amarelo é mais fechado até para as áreas que o amarelo é mais aberto, quase branco, né? Então, quando eu estou cortando essa matriz do amarelo, que é a primeira matriz que eu faço da gravura, na verdade eu estou cortando o quanto do amarelo que vai permanecer na imagem, né? O que eu tiro, quanto mais eu tiro, mais branco do papel vai aparecer. Quanto menos eu tiro, mais amarelo vai ter naquela região da imagem. E aí eu comecei a brincar também com a definição da imagem, né? Criando essas vibrações, né? Então, às vezes áreas que mesmo que tem a mesma qualidade tonal, mas tem uma retícula mais aberta, mais fechada, os pontos são grandes ou pequenos, porque é uma outra informação que acaba sendo trazida para a gravura, né? Não apenas as informações que estão na imagem fotográfica, né? Mas informações que são construídas na gravação dessa matriz. Essa imagem é a da gravura do pêssego também, com o amarelo impresso por baixo e o magenta impresso por cima. Então aqui a gente já consegue perceber as qualidades de tons que são criadas quando essas duas cores são misturadas, né? E de novo a gente tem essa variação de tipos de retículas diferentes, né? Pontos maiores, pontos menores, que é uma coisa que eu sempre gostei de explorar nesse trabalho de quadricromia, né? Essa é a imagem final, né? E aí já entrou por cima o azul, ciano, e o preto, né? E aí a imagem já tem todas as informações que eu consegui trazer da fotografia para a imagem de xilogravura, né? E mais algumas dessas informações também da gravação, né?
dessa coisa mais gestual, como aqui, por exemplo, né, dessas áreas mais abertas, desses pontos maiores, onde era apenas um fundo neutro, né, acaba criando um ritmo, né, na imagem, que eu gosto bastante. Bom, e aí outra coisa que eu gostei de experimentar bastante nesse trabalho com a quadricromia foi criar diferentes tons para a imagem, né? Então, como é que eu fazia isso? Era como se eu estivesse aplicando um filtro na imagem, só que manualmente, na hora de preparar a tinta que aquela matriz ia ser impressa. Então, todas essas imagens aqui são da mesma matriz, são da matriz do amarelo, né? Essa aqui maior é a cor, com o amarelo pronto, né? Processo que chama, né? Do jeito que ele veio pronto da lata, para impressão na indústria gráfica, né? Da tinta do offset. Então esse aqui, digamos que é o amarelo puro, mais o branco do papel. Aí na hora de imprimir essa imagem do amarelo, eu fui modificando essa cor da tinta que eu usava. Então, ora eu puxava mais para o laranja, ora mais para o cinza, ora eu já colocava um pouco de magenta nesse amarelo, então a imagem já começava inicialmente puxando para o vermelho no tom total, né? E isso vai criando caminhos diferentes para essa matriz ser impressa, né? Então essa aqui são 3 imagens da segunda impressão, né? Da primeira matriz, que seria referente ao amarelo, com a segunda matriz por cima, que seria referente ao magenta, né? E aqui a gente já começa a perceber uns caminhos, né, que a imagem começa a tomar. Enquanto essa da direita ela está bem laranja, né, que é a imagem original, essas outras já começam a puxar para um lilás esmaecido, meio pastel, né? Então isso vai criando diferentes construções da mesma imagem, né? Como se fosse uma espécie de filtro que fosse aplicado na imagem mesmo, né? E essa aqui é a imagem de uma série de pêssegos impressos, né? Essa fotografia foi da exposição na Casa de Vidro, em 2018. E a gente começa, a primeira imagem do canto, na esquerda, é o pêssego mais vivo, porque a tinta tem tinta transparente misturada nas cores. Essa mistura de cor, ela fica mais luminosa, porque ela deixa mais o branco do papel aparecer, né? No caso essa aqui, comparada com essa aqui, que é a impressão com a cor opaca, com a cor pura, né? Sem nenhuma mistura. E aí depois essa imagem vai tomando outros caminhos, né? Mais esmaecida, né? Essa cor vai se transformando. Essa imagem aqui, por exemplo, que ficou meio monocromática, ela na verdade é uma tinta muito transparente, né? É uma cor de tinta meio amarelada, esverdeado, bem sujo, mas com muito transparente. Então, quando as quatro matrizes são impressas uma sobre a outra, com esse mesmo tom de tinta transparente, ela vai criando as sombras, né? Vai criando os subtons por mistura da cor transparente. E essas duas últimas, que são em tons de cinza, né? São cinzas bem claros, né? Que deu bastante trabalho para chegar nesse tom, porque a variação de tom de um cinza para o outro é muito pequena, muito delicada, porque se esse salto for muito diferente da imagem original, a imagem ela acaba virando outra coisa, né? Uma matriz começa a aparecer mais do que outra. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um cinza médio, o salto do cinza mais claro para o segundo cinza mais claro tem que ser parecido com o salto do amarelo para o magenta, né? Tem que ser mais ou menos equivalente, para que a imagem tenha mais ou menos esse mesmo aspecto, né, de imagem construída, não apareça outras coisas que na imagem original não tinha, né? Tudo bem que a imagem aqui está mais clara, está mais apagada, mas ela ainda faz referência àquela imagem original, fotográfica. Esse aqui são alguns registros dos testes de cor que eu tinha que fazer antes de imprimir, né, de algumas matrizes. Então, por causa desse salto, né, que eu tinha que manter, né, mesmo mudando de cor, a diferença da primeira para a segunda tinha que ser mais ou menos equivalente do amarelo para o magenta, né, para manter as características da imagem e dar esse efeito de filtro mesmo, né, na imagem.
Então eu tinha que fazer vários testes com o tom e comparar com a imagem que estava impressa anteriormente para ver se o salto da cor estava sendo mantido. Então eu fazia vários testes com vários azuis, com vários amarelos, com vários magentas, para não corromper muito a imagem, né, na hora da impressão. Bom, e essas aqui são algumas das imagens que eu trabalhei, né, nessa pesquisa com as quadricromias. Esse lampião do meio foi a segunda imagem que eu fiz, depois da Frida. Depois eu fiz a âncora, depois essa caixa com a garrafa e o parafuso. E com as variações tonais, né, na impressão, eu gosto de montar trabalhos parecidos com esse, que também foi na Casa de Vidro, que criam relações entre essas cores, né, das mesmas imagens, né? A imagem parece que se repete, mas parece que ela está criando um percurso entre essas variações de cor. Então, eu acho que aqui é onde, na verdade, o trabalho acaba ficando completo, né? Nesse tipo de montagem, onde essas diferentes imagens estão juntas e a gente consegue percorrer o olhar por esses campos de cor, né? Essa aqui foi uma das últimas imagens que eu fiz, que se chama Partes, ou Partes Reprodutíveis também, já expus ela com esse nome, que é uma imagem baseada numa das primeiras gravuras de quadricromia que foram feitas no século XVII pelo Leblon. Ele fazia uns testes usando gravura em metal ao invés da xilo, né? E muitos desses estudos acabaram ajudando a reprodução de imagens de anatomia, né, em medicina. Depois dessa gravura das partes, eu fiz essa do urucum. Ela é bem diferente das outras porque ela se resolve com duas matrizes apenas, né? E o corte não é um corte quadriculado que se cruza, são apenas linhas. Então dá para ver na matriz de baixo que você tem linhas inclinadas para um sentido e na matriz de cima você tem linhas inclinadas para outro sentido. E a minha ideia era tentar resolver a imagem com apenas duas cores, mais o branco do papel, né? E essa montagem que eu estou mostrando agora foi no Sesc Pinheiros, na exposição Xilo Corpo e Paisagem. Era esse trabalho que estava lá. Teve uma exposição desse trabalho também no Sesc Guarulhos, que aí as cores eram bem mais esmaecidas, eram mais nessa linha dessa aqui e dessa aqui, né? Então isso foi uma coisa que deu para explorar também com essa gravura do urucum, né? Por causa da cor do fundo, né? Sim, teve essa variação da cor do fundo, né? Como eu não tinha um fundo branco, neutro, né? Mas era um fundo que já tinha uma cor, então isso acaba se relacionando com o trabalho, né? A gente vê que o branco do papel até ele salta um pouco, né? Porque o fundo ele era cor de madeira, né? De MDF, amarelo meio ocre, assim. E isso acaba trabalhando junto com as imagens, né? Você tem imagens que somem, imagens que aparecem mais em relação com esse fundo, né? E, por fim, essa é a última imagem que eu estou trabalhando, que eu estou finalizando. Aí eu resolvi fazer uma matriz bem grande, ela tem 90 de altura por 1,35. Por enquanto ainda são 3 matrizes que eu estou fazendo. Essa aí é a gravação da primeira, da amarela, que foi feito num compensado. Eu testei usar madeira ao invés do MDF para ver o que acontecia e depois eu acabei desistindo, voltei para o MDF. Essa é a impressão, né, da gravura do amarelo. Essa imagem são cascas de laranja secas e penduradas, né? Então a imagem tem bastante amarelo mesmo, mas tem também bastante branco e tem esses fundos sombreados. Aí essa é a segunda matriz do magenta, né? E aí eu estava tentando ver se eu conseguia buscar algumas coisas que eu achava que eu tinha perdido no amarelo. Essa aqui são algumas imagens do corte, né, da matriz do magenta. Essa película que está impressa, né, que tem áreas pretas e brancas quadriculadas, é um adesivo de vinil. Então eu imprimo a imagem referente a cada uma das cores num adesivo de vinil e colo em cima da madeira. E aí eu uso essa imagem, né, impressa
essa imagem fotográfica, né? Ela me serve, na verdade, como um mapa de tons, né? Como dá para ver nessa imagem do meio, eu não cavo tudo que está na imagem, né? Eu escolho algumas coisas para mostrar e algumas coisas eu decido não mostrar, né? E isso também tem a ver com aquele ritmo que a imagem acaba tendo no final, né? E aqui na direita a gente tem a imagem do MDF já por baixo, né? Do vinil adesivo aparecendo já o corte, né? Que estava sendo feito. Essa aqui são duas impressões já da segunda matriz por cima. Então, do lado direito é o magenta sobre o amarelo puro, então é a imagem que se aproxima mais do fotográfico. E do lado esquerdo essa relação tem bastante branco e cinza, né? Então ela ficou mais esmaecida. E essa aqui é a última impressão que eu fiz, né, da matriz azul sobre o magenta e o amarelo, né? Foi a última impressão que eu fiz, depois eu não mexi mais nessa gravura. E que aí deu para perceber que apareceu bastante coisa, a imagem ficou bastante interessante. Deu para perceber que ela puxou assim para um tom de cobre, né? Dessa casca de laranja, ao invés dela ficar mais alaranjada, né? Ela ficou para um tom mais cobreado, né? Meio envelhecido, que eu gostei bastante. Mas essa ainda é a imagem sem alteração de cor, né? São apenas as cores o amarelo, o magenta e o ciano, né? As cores originais. Então, é o que eu vou conseguir chegar mais próximo da imagem fotográfica, né? Mas eu fiquei bastante satisfeito, eu achei que a imagem ela tem bastante coisa para mostrar. Estou numa situação um pouco engraçada aqui, porque na verdade eu vou falar de um trabalho que ele nem começou ainda. Eu estou numa fase de testes, mas é um trabalho com cor e é uma coisa que está me deixando muito instigada, assim, eu estou com desejo de fazer isso. Então eu resolvi falar disso, né? Acho que a maioria das pessoas reconhece o meu trabalho no preto e no branco, né? Aqueles desenhos de folhagens, das árvores e tal. E para mim também é uma surpresa, tá, gente? Porque eu sempre fui a pessoa que fez tudo no preto e no branco. Né? A coisa do desenho, a linha do desenho, a gravação desenhada, ela sempre foi mais... teve mais a ver com o meu trabalho, né? E com o que eu faço e tal. A linha, né? O nanquim, o desenho nanquim. Então, agora, tem uma coisa que o Márcio falou aí no final da fala dele, que eu acho que tem bastante a ver com isso. Ele falou assim, eu gosto muito mais de gravar do que de imprimir. E eu gosto muito mais de imprimir do que de gravar. Eu também. Eu faço uma matriz render, assim, pra caramba, sabe? Eu faço 1000 experiências com as matrizes. Eu uso matrizes de muitos anos atrás, porque eu gosto de imprimir, de ver essa imagem aparecer de formas muito diferentes. Assim. E aí eu vou também dar uma leve subvertida aqui na nossa sequência, que o início desse meu trabalho tem muito a ver com o trabalho do Márcio. Então eu vou mostrar uma imagem e eu vou pedir para o Márcio falar um pouco sobre como que ele fez, né? Chegou nessas cores. Isso foi um trabalho que a gente fez em 2013, que foi o primeiro Largo Folhas. O Largo Folhas, para quem não conhece, é um projeto que a gente fez nós três. É o nosso primeiro projeto poético e coletivo, né? Então a gente propôs xilogravuras para serem instaladas ao ar livre. E isso aí é uma estrutura assim, de madeira e bambu e tal, com um tecido, né, envelopado por um tecido, com essa estampa. Né? E aí a forma como o Márcio definiu quais seriam as cores que ele ia usar no trabalho dele, foi o que me instigou mais. Era uma estrutura para expor ao ar livre, né? Então por isso que ela era impressa em tecido. E as cores do trabalho, que nessa época ainda não estava trabalhando ainda com a quadricromia, né? Assim,
estava ainda trabalhando com essas matrizes de compensado recortadas, que às vezes eu volto para esses trabalhos, né? Mas nessa época eu estava explorando isso. E essa série de imagens ela foi feita especificamente para o Largo Folhas. E a ideia foi recolher as cores na praça, as cores de impressão, como se essa imagem, de alguma forma, começasse a tentar se camuflar, né? Assim, não criasse um ruído muito artificial com a praça, né? Mas que ela tivesse alguma relação cromática com o entorno dela, né? Então, essas cores das imagens, né? Os tons terrosos, verdes, eu coletei na praça, né? Perto do ateliê, indo lá e fotografando mesmo com a câmera digital, e depois recolhendo esses tons, né, separando esses tons das cores que havia na praça, né, tom de terra, tom de folha, tom de flor, tom de pedra, tom de casca de árvore, e fazendo uma paleta de cores que aí depois eu preparava, tentava reproduzir esses tons coletados na praça com as cores gráficas, né, para imprimir as matrizes. Então, esse procedimento que o Márcio criou para definir quais eram as cores que ele ia usar foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, porque ele, na verdade, a gente sempre entende a cor como um assunto de um trabalho, né? Se a gente pensa numa pintura, a cor é o assunto da pintura. E isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer, assim, mas quando ele fez isso, eu entendi que eu poderia usar a cor como uma ferramenta, não como um assunto. E aí esse negócio ficou na minha cabeça por anos, assim. Eu achei esse processo super legal, e em vários momentos eu me lembrava disso, assim. E todas as vezes que eu precisei usar cor para alguma coisa, para fazer uma ilustração, para fazer alguma coisa assim, eu pensava, eu preciso criar um sistema para definir que cor eu vou usar, porque eu não consigo fazer uma cor, assim. E aí, bom, passou muitos anos, né, disso, e aí foi por coincidência, assim, no segundo Largo Folhas, que a gente fez um trabalho que tinha a ver com as ferramentas de comunicação urbanas, né, da cidade, assim. Então a gente fez faixa, fez filipeta, fez homem-placa, né, coisas que têm a ver com a comunicação da cidade, assim. Então, como eram elementos da comunicação da cidade, a cor tinha um papel muito importante, né? Então era muito difícil, assim, era importante que a gente usasse cores. E aí no Largo Folhas 2, a gente também criou um sistema, e usou a cor como uma ferramenta também, né, na minha opinião. Então a gente criou uma paleta de cores, eu acho que eram 6 ou 8 cores, e todos os trabalhos eram impressos nessas cores. E a ideia era que isso desse uma unidade para os trabalhos, porque tinham os trabalhos meus, os do Márcio, os da Lu, né? E a gente integrou alguns, né? Como, por exemplo, esse painel aqui que a gente fez lá na Estação Cultura, e a gente usou sempre as mesmas cores. E essa também, para mim, foi uma situação em que a gente usou a cor como uma ferramenta para dar uma unidade para tudo que a gente fez nesse projeto, né? E aí foi no Largo Folhas 2 que apareceram essas bromélias. E aí eu me diverti, assim, pra caramba, porque daí eu comecei a imprimir com as cores mais loucas, e aí nunca imprimi uma bromélia que tivesse a cor local, né? Que tivesse a cor de uma bromélia. Comecei a explorar esse contraste das complementares e explorar a cor do fundo e tal. E isso foi muito prazeroso, assim. Eu achei super legal e comecei a imprimir um monte, né? Esse daí é um dos painéis lá do Largo Folhas, né? Com a gravura do Márcio, que é aquela torre ali, e as bromélias com laranja e azul, né? E sempre um pensamento muito gráfico, né? Então, por exemplo, mesmo a bromélia, além da bromélia não ter as cores de uma bromélia mesmo, que nesse caso aí é um laranja e um azul, eu também desmembrei essa bromélia em partes
imagens, e aí eu imprimia isso separado, deixando muito claro que essa é uma imagem gráfica, né? Não é uma imagem que procura uma semelhança com a realidade, nem nada parecido com isso, né? Aí essa daí é uma que foi colada no muro, a gente fez uns lambe-lambes, né? Então, essas relações das cores com o fundo que a gente colocava, que também eram fundos que não são escolhidos por mim, né? Não é de novo, como uma pintura, é uma cor que está dada lá. Né? Então, aqui a gente colando o lambe-lambe também. E aí, depois que passou o lave-folhas, eu peguei essa matriz e eu fiz várias experiências com ela, né? Eu fui experimentando o uso da cor dessa forma, assim, de uma forma bem gráfica, né? Fazendo relações entre essas cores que são de contraste entre complementares, né? ou de semelhança. E aí, depois disso também, como eu estava imprimindo sobre papel, eu comecei a explorar também a cor do fundo, né? Então, aqui a bromélia tem 2 cores, mas eu estou trabalhando com 3 cores, porque eu estou selecionando também um papel que também é colorido e que também tem uma cor que é vibrante, que tem uma personalidade aí, né? Não é só um suporte neutro, né? Então, às vezes, a própria transparência da tinta gráfica, né, que é a base de óleo, faz a cor do fundo se somar à cor que está impressa, né? Então, aqui, por exemplo, esse laranja que está no meio dessa bromélia ali, ele, na verdade, é um rosa. E daí ele somou com essa cor meio vermelho carne, assim, né, do papel, e ficou esse laranjão, assim, né? E às vezes a cor com um pouco mais de tinta branca para ficar mais leitosa. E aí isso eu comecei a perceber uma forma de usar a cor de uma forma muito gráfica, né? E aí essa semana eu estava lá no ateliê preparando cor e me lembrei assim de quando eu fazia aula de pintura na faculdade, sei lá, em 99, muitos anos atrás. Eu deixava meus professores loucos, assim, porque eu não conseguia ter um pensamento de construção de cor, né? Eu não queria ter. Então, o que eu fazia, o que eu queria fazer eram umas áreas chapadas, de blocos de cor, e na maioria das vezes eu usava a cor do próprio tubo, assim, né? Eu tinha uma resistência, assim, de construir a cor, e aí eu ia fazendo essas áreas, assim, e aquilo virava um desenho colorido, muito mais do que uma pintura, né? E aí, essa semana eu consegui fazer uma relação disso, assim, porque eu entendi que naquela época eu tinha uma intenção, um pensamento, que já era muito gráfico, né? Então, eu usava as cores como blocos, né, que se sobrepunham, e às vezes as cores se relacionavam, mas de uma forma gráfica, né? E aí por isso que eu usava a cor do tubinho, assim, porque eu tinha essa teimosia, assim, de não vou fazer isso, não vou pintar, não vou construir cor e tal. E aí, bom, hoje eu me libertei dessa coisa de usar a cor do tubinho, eu faço as cores que eu uso, né? Mas elas são tintas que ficam em potes e elas são usadas como blocos mesmo, né? De uma forma muito mais gráfica do que pictórica. Bom, isso tem bastante a ver com a forma como eu me aproximo da gravura, né? Porque, para mim, uma coisa muito instigante na gravura é essa coisa dela ser, da estilogravura, né? Dela ser a porta de entrada, assim, para a imagem industrial, né? A estilogravura, ela se transformou no que a gente conhece hoje de imagem que é feita em gráfica e tal, né? Então, esse lance da gravura ter sido uma estratégia, né, para reprodução de imagem que não estava lá, nunca foi uma linguagem das mais nobres das artes, né? Ela estava ali a serviço da reprodução de algumas imagens de pinturas e tal. E esse lugar do ofício na gravura, ele para mim é muito instigante,
né? Então, para mim, a xilogravura, ela tem muito a ver, eu sempre relaciono a gravura com um proto-industrialismo, assim, eu gosto disso, né? E eu acho que essa forma de usar a cor, ela tem bastante a ver com isso pelo seguinte, as cores que eu uso, elas são cores que elas me são dadas, assim. É claro que hoje eu construo eu faço as cores que eu quero, mas elas são cores que têm a ver com cores industriais, né? Então, essa imagem que eu estou mostrando agora é a imagem de um trabalho dessa série que eu estou começando agora. Isso são testes, né? Então, para vocês verem que eu realmente assim, não faço muita questão de gravar muito, os testes eu estou fazendo, não só por serem testes, mas eu estou explorando outros materiais também, né? Então, esse fundo de bolinhas é a impressão de uma borracha de piso, né? O papel é amarelo, aí tem essa impressão em laranja aqui, que é uma matriz antiga, e isso daqui é impresso em branco, é um descanso de panela, né, de madeira. E aí as cores elas vão se somando, né? Esse laranja é bem transparente, então essa bolinha aqui sobre o amarelo ela tá azul, quando ela vem com o laranja por cima ela fica verde, né? E aí o branco ele não é transparente, mas ele tem uma textura, então a cor aparece atrás, né? Então essa soma de camadas é o que está me interessando e é onde eu estou explorando essas cores, né? Então esses aqui são os primeiros testes desse trabalho, né? Aqui a gente tem o papel amarelo de novo e uma impressão com tinta cor-de-rosa e um laranja por cima, que é um laranja transparente. Então a gente consegue entrever a imagem que está impressa em rosa embaixo, né? Que é, na verdade, essa toalhinha aqui de plástico. E aqui a gente tem, de novo, uma impressão em rosa, com laranja, com verde, essas sobreposições, como elas vão acontecendo, né? Esses são os testes que eu estou fazendo agora, né? Os primeiros testes que eu fiz, e aí agora eu comecei uma série, e eu comecei da seguinte forma. Eu fui numa loja de papel e eu comprei uma seleção de cores dentre os papéis que eles tinham lá, né? É um papel color 7, nem é um papel super especial, é um papel de gráfica mesmo, né? E aí eu escolhi cores que são bem vibrantes e que não são muito escuras, assim, né? Que são mais luminosas, para que eu consiga imprimir coisas por cima e brincar com essa coisa da transparência e tal. E aí eu acho interessante assim, chegar nisso e sentir essa liberdade de escolher qual vai ser a paleta de cores do meu trabalho a partir da paleta de cores que a indústria de papel me oferece, porque, na verdade, a maneira como eu estou usando as cores aqui é também um sistema criado, né? Que é assim, então, a partir da compra dos papéis, essa semana fui lá no ateliê, coloquei os papéis em cima da mesa e eu fui preparando cores, quantidade de tinta, assim, em cores que se relacionam com as cores dos papéis que eu comprei, para depois voltar nos papéis, nas matrizes e começar a fazer essas sobreposições e essas brincadeiras de somas de cores e tal, né? Então, a cor, assim, não voltou porque nunca esteve muito no meu trabalho, mas a cor apareceu no meu trabalho dessa forma que, assim, é o início de uma pesquisa, né? Então tem um aspecto muito lúdico ainda de como que eu estou fazendo isso tudo, mas que é uma forma de usar a cor que é gráfica, né? E assim, demorou muito para eu sentir essa liberdade, sabe? De falar, vou usar essas cores, eu vou usar cor, né? Demorou muito para eu sentir liberdade em usar cor, porque eu não tenho mesmo esse pensamento da pintura, né? Ainda. Minha linguagem é bem gráfica, então é assim, né? Esse é um trabalho que está começando agora, então eu não tenho um resultado para mostrar, né? Ele
trabalho bem em processo, assim, mas está sendo muito prazeroso, assim. Então eu acredito que vai ter desdobramentos isso daí. É isso. Vou começar mostrando os trabalhos de quando eu comecei a fazer estilo, que tinha mais cor do que... Agora, na verdade, eu praticamente não trabalho com cor, mas eu acho que é interessante mostrar que elas já tiveram presentes no trabalho e no começo, porque eu estava buscando uma relação entre a figura e o fundo, que a coisa da impressão, coisa do registro. Era uma coisa que sempre existiu como uma questão importante para a gravura, então eu acho que no começo eu tentei fazer essa relação de registro aparecer no trabalho. Só que mesmo trabalhando com duas matrizes e tentando fazer elas terem o mesmo tamanho, eu nunca gostei muito dessa ideia do encaixe certinho e essa coisa de você resolver a imagem direto na matriz, isso nunca me satisfez, né? Então, desde o início, eu tenho um trabalho que vai para repetição e a imagem, ela se constrói no papel e não na matriz, né? Então, ela se constrói através da impressão, desde sempre. Então, essa primeira imagem aqui são duas matrizes, uma tem um rosto e a outra tem uma planta, e são matrizes pequenininhas, e para mim isso é uma relação que foi acontecendo, assim, né, de eu trabalhar com matrizes de pequenas dimensões e papéis grandes, e aí eu vou preenchendo o papel pela repetição e ocupando esse espaço de uma forma um pouco improvisada, né, uma forma que vai acontecendo durante o ato da impressão. E tanto essa imagem como a próxima são as mesmas duas matrizes, né? E eu fui explorando essa passagem da cor, então a coisa da cor clarear e escurecer, na anterior acrescentar mais amarelo, mais branco, e na repetição ia surgindo um certo movimento, uma coisa meio de o que era fundo vai virando figura e o que era figura vai virando fundo, então é uma coisa que eu gostava de ver acontecer, né? Nos meus trabalhos seguintes eu comecei a explorar mais essa questão de criar um fundo, então da mesma forma eu passei a usar matrizes pequenas para ir construindo uma padronagem de fundo, né? E nesse trabalho eu fiz uma silhueta por sombra, que é um autorretrato. Meu trabalho sempre tem uma questão de autorreferência. E aí esse trabalho, na verdade, esse conjunto de trabalhos foi super importante para eu compreender que essa questão entre a figura e o fundo realmente era muito importante para mim. E aí, aos poucos, na verdade, a cor foi desaparecendo do trabalho. Eu comecei a entender que o que me interessava mais era essa relação entre esses dois lugares, né? Entre essa figura que ficava ora na frente, ora atrás, e aí a cor foi deixando de ter uma importância para debater essa questão, né? Então, cada vez menos, eu fui retirando a cor do meu trabalho até que foi chegando nos tons de preto e cinza, né? Aí aqui ainda nesses trabalhos tinha essas silhuetas muito fortes, então para cada silhueta eu fazia uma matriz diferente e de novo eu ia repetindo, né? Então, tanto no trabalho anterior como nesse, eu uso as mesmas matrizes, mas eu mudo elas de lugar. E então, nesse trabalho aqui,
eu fiz primeiro o fundo e depois eu entrei com as matrizes da silhueta por cima, que é a mesma coisa que eu tinha feito no anterior com a silhueta branca, né? E aí eu começo a brincar com a coisa de primeiro imprimir a figura e deixar o fundo vir por cima da figura. Então começa aqui a rolar como se fosse um apagamento ou uma fusão dessas figuras com o fundo. E aí, a partir desse trabalho, eu comecei a entender que essa mistura, essa coisa da figura aí desaparecendo, era uma coisa que me interessava cada vez mais. E foi aí que eu fiz esse trabalho aqui, que é da série Jardim, que foi um trabalho que eu fiz e que foi o corpo principal do meu mestrado. E aí nesse trabalho eu uso uma única matriz, que não sei se dá para ver assim direito, mas é uma folha de renda portuguesa. Ela é um módulo bem pequenininho, é uma matriz que tem 10 por 10 centímetros, 10 por 10, 12 por 12 aproximadamente, assim. E eu comecei a repetir primeiro construindo o fundo. Então, nesses trabalhos eu preencho o fundo com essa textura, feita a partir da repetição dessa matriz pequena. E aí eu entro com uma segunda camada usando stencil. Então, eu faço stencil de papel. Então, eu queria continuar trabalhando com a silhueta, mas eu não queria que essa silhueta tivesse uma forma tão definida como nos trabalhos anteriores, né? Eu começo a querer essa diluição. E aí eu resolvi isso, solucionei essa questão criando esse stencil para preencher com uma segunda camada usando a mesma matriz. Então eu passo a usar uma matriz só e escurecendo esse fundo, né? E aí, nesses trabalhos, eu passo a usar só preto. Então, ainda que eu use só preto, eu acho que eu uso preto não de uma forma tão gráfica como a Ci estava falando. Eu acho que tem uma questão mais pictórica mesmo, até pela forma como eu vou construindo e adensando esse fundo, né, para que a figura fique visível ou fique camuflada. Então eu entendo que mesmo usando uma cor só, ainda tem uma qualidade de pintura um pouco nesses trabalhos, né? E aí eu fui explorando como essas figuras poderiam ir se adensando até desaparecerem por completo nesse fundo, né? Então, tem uma coisa assim que se relaciona com aqueles primeiros trabalhos que eu mostrei, que é essa passagem, essa coisa de aparecer e desaparecer. Então, tem um certo movimento que vai acontecendo, não sei se eu posso chamar de narrativa, mas é uma imagem que conta um pouco essa história desse desaparecer no fundo, né? Então, uma das coisas que sempre foi muito importante para mim, na verdade, é entender que a figura e o fundo não tem uma hierarquia na forma como eu penso, assim. Então, é como se tudo fosse uma coisa só e tudo tivesse sempre a mesma importância. Então, em algum momento você está prestando mais atenção numa coisa, em outro momento você está prestando atenção mais em outra, mas isso não significa que uma coisa seja mais importante do que a outra nessa história que eu estou tentando contar, né? Uma das coisas que eu comecei a explorar, então, através dessa coisa de ir repetindo e ocupando esse espaço com essa trama, com essa padronagem, foi expandir para fora do papel a mesma padronagem. Então, tem uma coisa da repetição que me interessa, que é essa ideia de infinito. Então, eu vou repetindo a impressão das matrizes até o limite do papel, mas é como se eu desse a entender que essa padronagem ela continuaria para fora do papel, como se o papel fosse só
um recorte desse espaço, né? Então, teve uma montagem que eu fiz aqui em Campinas, que é essa que vocês estão vendo na foto, que eu decidi fazer essa padronagem no fundo como uma brincadeira, né? Parece um papel de parede, mas é como se eu quisesse contar para quem está vendo que na minha cabeça essa padronagem ela se expande, ela vai ocupando um espaço que poderia ser infinito, né? E nessa brincadeira entre figura e fundo, começou a surgir um questionamento, na verdade, da materialidade do papel, né? Então eu comecei a trabalhar também com papéis um pouco mais transparentes, e aí numa das minhas experiências com cor eu descobri que ao utilizar a tinta transparente de gravura, tinta gráfica sem pigmento, o papel japonês ele fica translúcido, assim, ele fica praticamente transparente, né? Então eu comecei a brincar com essa sobreposição de papéis e com essa sobreposição do preto por baixo e da transparência por cima, para ver o que aconteceria no encontro dessas duas tramas, né? Então eu criava 2 papéis, então embaixo tem uma impressão feita com preto sobre o fundo branco, ali onde tem a cabeça, a figura, o fundo ele é totalmente branco, tá sem impressão, e por cima eu uso a mesma matriz para construir uma padronagem com tinta transparente. E aí em alguns momentos o transparente encontra com o preto e em outros não, né? Então onde eles não se encontram, a textura do papel fica mais evidente, né? Ele se destaca e você consegue observar a fibra do papel, essa textura. Então eu comecei, na verdade, a olhar também para esse espaço que fica entre o desenho, né? Esse espaço onde você não aplica tinta começou a ser muito importante para mim. Então tem o espaço onde a gente aplica cor e o espaço onde não aplica cor passou a ser uma questão cada vez mais importante. Então eu comecei, na verdade, a fazer alguns experimentos usando o meu próprio corpo. Então eu fui testando em fotografias como que esse papel se comporta com outros objetos por trás, né, que não eram só gravuras. Então além da Chilo, então comecei a brincar com outras coisas, com fotografia, e daí saíram alguns livros de artista. Eu olho para essas imagens, eu lembro muito aqueles box antigos de acrílico que tem nos apartamentos, assim, pelo menos na minha infância. Então tem essa coisa que você está vendo, mas você não está vendo, né? Isso é uma coisa que sempre me fascinou, essa textura que se forma do material. E aí eu fui explorando essa questão da relação entre o preto e o transparente e o papel, né? Então, como que isso se comportaria em diversas situações. Então eu fiz um livro que é esse da direita, que tem uma página impressa com tinta branca, opaca, uma página impressa com tinta transparente, sem pigmento, e uma página impressa com tinta preta. E aí tem várias formas de abrir o livro e sobrepor essas 3 cores, fazendo com que elas se relacionem entre si, né? E aí aqui do lado esquerdo é um objeto de papel, ele tem um papel, essa silhueta de papel recortado dentro, e eu envelopei essa silhueta com esse papel com tinta transparente, como se fosse como se estivesse cobrindo essa silhueta, né? Então ele está na frente e está atrás. E daí surgiu esse livro de artista, que é uma caixinha de madeira que eu fiz junto com o Rafael Kenji, do Piratininga. Então, eu já tinha criado esses objetos de papel
São envelopes também, como aquele lá que eu mostrei, feitos com a impressão de estilogravura. Então, o papel que eu fiz os envelopes, ele está estampado com estilogravura, com tinta transparente, sem pigmento. E dentro desses envelopes eu coloquei uma coleção de objetos que eu tenho desde a minha infância, assim. Então, quase todos eles são objetos naturais, são plantas secas, tem penas, borboletas, e eles estão guardados dentro desses envelopes. E aí eu gostava de olhar esses objetos através da luz, porque dependendo da variação de luz você vê mais ou vê menos o que está lá dentro, né? E aí junto com o Kenji a gente criou o desenho dessa caixa e ele fez ela para mim, onde você tem umas luzes ali embaixo do vidro para você colocar os objetos, sobrepor e ver o que acontece com o encontro dessas transparências todas. Então aqui são umas fotos que uma colega ali, Jamina, me tirou para mim desses objetos. Então dá para ver que, por exemplo, quanto mais envelopes você coloca, mais escuro vai ficando, né? E quanto menos coloca, o papel ele desaparece um pouco. E aí eu comecei a fazer alguns experimentos com a tinta transparente também, usando a técnica da monotipia. Um pouco por ser mais rápida, então assim como a Simone, eu também sou uma pessoa que gosta mais de imprimir do que de gravar, mas a monotipia me permitia, na verdade, criar áreas maiores de transparência, né? Então, para ter uma grande área transparente no papel, a monotipia me ajudava. Então eu comecei a usar a monotipia para levar essa questão da transparência até um ponto limite, assim, né? E aí, na verdade, o que eu tenho percebido é que com a ausência de cor, com a ausência de pigmento, eu estou, na verdade, dando mais destaque para a questão da materialidade do papel. Então, eu estou brincando cada vez mais com essa coisa de onde tem tinta e onde não tem tinta, e como que essa textura ela aparece, como que o papel ele se transforma no ponto principal do trabalho, né? E aí também fui levando isso para coisa do livro, porque eu gosto muito como a questão da dobra do papel, ela traz possibilidades de encontros e desencontros dessas imagens, né? Então, como que essas figuras se sobrepõem e criam novos desenhos. Então, o livro de artista, ele permite isso, né? Permite que isso aconteça. E esse foi um livro que eu fiz no início da pandemia. Comecei a fazer ele em março. E aí eu uso um papel com monotipia em cima de um papel liso e branco que está todo recortado, né? Então, eu desenhei nesse papel mais duro, que é a base do livro, recortei para abrir essas janelas, e nessas janelas desse papel é onde entra o papel transparente com essas impressões de monotipia. Essa transparência que vocês estão vendo, assim, onde a minha mão está, é uma transparência que eu consigo através da impressão, né? O papel não é assim, o papel, na verdade, a cor original dele é esse branco que vocês estão vendo, que é um pouco mais opaco, então ele fica transparente através da impressão com a tinta. Então é como se eu criasse uma cor não cor, né? E eu continuo agora explorando essas sobreposições da tinta transparente, do papel. Então, na verdade, eu estou caminhando para uma coisa que eu não sei também. Assim como a Simone, eu estou no início de um trabalho que eu não sei muito bem o que vai virar, mas eu estou explorando essa combinação de papéis com essa questão da ausência de cor que vira uma janela. Então, na verdade, eu estou entendendo que a tinta transparente, essa questão da não cor, ela
abriu janelas no papel para a passagem de luz, né? Para uma passagem de informações que estão por trás, enfim. E é isso.